cá estamos para uma aula linda para te falar sobre o zero da função quadrática. Galera, nas aulas anteriores, lá na tua primeira aula, nós fizemos o estudo da definição da função e eu te apresentei como calcular o zero da função, tranquilo? Nessa aula a gente vai estar resolvendo, calculando o zero de algumas funções peculiares. No caso da função quadrática, só que são nos casos particulares, tudo bem? Ou seja, você vai perceber que vai ter função que tem alguns coeficientes e que não tem alguns coeficientes. E isso vai fazer a diferença no momento do cálculo das raízes. Tranquilo, galera? Então acompanha comigo aqui, olha só. Pessoal, no primeiro caso, aqui a gente vai trabalhar com uma função do segundo grau, obviamente, só que aqui ela é completa. E o que caracteriza uma função? Quando que eu digo que a função ela é completa e quando não é completa? Quando ela apresenta todos os seus coeficientes. Então, se você evidenciar na tua função aí que ela tem todos os coeficientes, então nesse caso ela vai ser completa, tranquilo? Então acompanhe aqui comigo, olha só. No primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, f de x igual a 3x² menos 7x mais 4. É uma função completa porque ela tem todos os seus coeficientes, tudo bem? E aí você vai verificar, ó, que o a é o cara que acompanha o x², então nesse caso, ó, o a ele vale 3. O b é o cara que acompanha o x, nesse caso ele vale menos 7. E o c é o cara que fica sozinho, nesse caso ele vale 4. Tranquilo, galera? Olha só, já sei quem são os coeficientes, agora a gente vai realizar o cálculo do zero da função. É importante te dizer que o zero da função, novamente, né? Que o zero da função é todo o valor de x, ou seja, qual é o valor de x para o qual o f de x ele é zero ou o y é zero. Não te esquece que o f de x é a mesma coisa que y, tudo bem? Então, ou seja, você pode ter uma função que começa com f de x ou uma função que começa dizendo y igual, aí dá continuidade na expressão da função, tudo bem? Então, galera, na verdade, você vai ter que considerar que o f de x é zero ou o y é zero, tudo bem? Nesse caso aqui, como começa com f de x, eu vou dizer que o f de x ele vale zero. Então, vai ficar como a minha função? Vai ficar zero igual a 3x² menos 7x mais 4. Por que isso, pessoal? Porque eu afirmei para ti que o f de x é zero, tudo bem? Já que eu quero encontrar as raízes dessa função. Quando eu afirmo que o f de x é zero, recai em uma equação do segundo grau, que aí você vai resolver como você já conhece, usando as fórmulas que você já estudou lá no ensino fundamental, e eu lembrei para ti na primeira aula no cálculo do zero da função, tá bom? E aí, ó, nas próximas aulas a gente vou estar dando algumas dicas para vocês sobre o cálculo das raízes, né, do zero da função, usando outros métodos, tá bom? Vem comigo aqui, ó. Olha como vai ficar. Eu já tenho a equação aqui lindona. O que a gente vai calcular primeiro? O nosso delta, né? O delta é calculado como? b² menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo bem? Aí vai ficar assim, ó. Delta igual. O b vale menos 7, então vai ficar menos 7 ao quadrado menos 4 vezes o a, que nesse caso, né, pessoal? O a da nossa função, a gente já sabe que ele vale 3, né? Então, vezes 3, vezes o c, que vale 4. Vai ficar como agora, ó? Delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado dá 49. Porque vai ficar menos 7 vezes menos 7. Aí, ó, menos 4 vezes 3 vai dar 12. Vezes 4 vai dar 48. Então, ó, 49 menos 48, você vai obter como resultado aí, ó, o delta sendo 1. E aí, olha só, pessoal. Quando você começa a resolver, calcular as raízes justamente dessa equação que corresponde a essa função, e aí você encontra o delta igual a 1, eu abro um parênteses para te falar sobre o delta, que no caso é o que a gente vai chamar de discriminante. Pessoal, o discriminante aqui, ó, a gente vai ter três possibilidades para o cálculo do discriminante. Quando você calcula, fiz todos os passos, resolveu e encontrei um valor para o delta. Esse teu delta ele pode ser positivo, ele pode ser zero ou ele pode ser negativo. Tá ok? Eu posso ter essas três possibilidades. Se esse teu delta for positivo, ou seja, maior que zero, você já vai poder evidenciar que você terá duas raízes na tua equação. Ou nesse caso, você vai ter dois zeros da função. Tudo bem? Ou seja, dois valores. E esses dois valores serão o quê? Diferentes. Eu vou ter o meu x1 e o meu x2. Tranquilo? Se você calcular o delta e encontrar zero como resultado, você já sabe que esses dois valores serão iguais. Então você vai ter duas raízes iguais. E aí, por exemplo, se o teu x1 deu 3 e o teu x2 também deu 3, significa que você vai ter só um valor, só vai ser o 3 para as duas raízes, tá bom? Aí olha só,
Se esse teu delta ele for menor que zero, ou seja, negativo, você não vai ter nenhuma raiz real. Ou seja, as suas raízes elas não pertencerão aos reais. O que quer dizer isso? Que você vai ter um número que não vai ser um número real, tranquilo? Ele não vai ser positivo nem negativo, ele não vai ser um número real, tudo bem? Aí olha só, por que eu falo que nesse caso aqui não haverá valores reais para as raízes? Porque quando você calcular o teu delta sendo negativo, quando você substitui na fórmula de Bhaskara, vai aparecer uma raiz de um número negativo. E não existe nos números reais. Não te esquece que a tua função ela pertence de R em R. Então teria que ser um número real. Aí olha só, galera. Vai ficar assim, ó. Já sei que o delta é 1. Se o delta é 1, eu vou ter duas raízes diferentes, já que esse delta ele é maior que zero. Tá bom? Eu já sei isso. Só que agora, qual é o segundo passo para calcular a raiz? A gente vai usar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Ó, vou jogar x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, dividido tudo por duas vezes o coeficiente a. Então, vou ter x igual a menos o b, que nesse caso vale menos 7, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que nesse caso a gente já sabe que é 1, dividido tudo por duas vezes o coeficiente a, que vale 3. Tudo bem? Aí olha só, eu vou ter x igual menos e menos vai dar mais, então eu vou ter o 7 aqui, ó, mais ou menos a raiz do 1, que é 1, dividido por 2 vezes 3, tu sabes que é 6. Tudo bem? Aí você vai ter bem aqui, ó, a tua primeira raiz, que eu vou chamar de x1, e a tua segunda raiz aqui embaixo, que eu vou chamar de x2. O x1 vai ser calculado como, ó, 7 mais 1, né, ó, 7 mais 1 sobre 6, e o teu x2 vai ser 7 menos 1 sobre 6. Quando você calcular 7 mais 1 vai dar 8. E aí vai ficar 8 sobre 6. 7 menos 1 vai dar 6 sobre 6. Aqui embaixo tu já sabe que vai dar 1. E aqui em cima deu uma fração. Tranquilo? Como os dois números são pares, eu posso simplificar por 2. Quando a gente simplificar por 2 vai ficar 4 terços. Tranquilo? Então significa, galera, que a tua solução para essa equação que corresponde à equação dessa função vai ser 4 terços e 1. Tranquilo? Então as raízes, galera, dessa função são quais? As raízes ou zero dessa função são 4 terços e 1. Tranquilo? Quando você vai para o segundo exemplo que eu estou colocando aqui para ti, ó, eu já tenho uma função incompleta. Ela é incompleta sem o coeficiente c. Eu tenho aqui ax² mais bx. No exemplo que eu estou colocando para ti, eu apresento 3x² menos 9x. Tudo bem? Então, tu percebe que o a aqui é 3 e o b aqui é menos 9. Tranquilo? Para resolver uma incompleta sem um c, o que você vai fazer? Você vai pegar e considerar que esse x² aqui, ó, é como se eu tivesse o x vezes o x. Não te esquece que primeiro eu vou ter que anular a função, né? Qual é o primeiro passo aqui? Eu vou dizer que o y é zero. Vai ficar assim, ó, galera. Dizendo que o y é zero, eu vou ter zero igual a 3x² menos 9x. Quando eu faço isso, recai uma equação de segundo grau, que aí você vai fazer o procedimento que eu estava comentando. Você vai primeiro perceber que o x² é a mesma coisa que o que, galera? É a mesma coisa que... Vou só organizar aqui, ó, essa equação. Ela é a mesma coisa que o que, ó? Que x vezes x. Tranquilo? Aí ó, eu vou ter menos 9x igual a zero. Olha o que eu fiz. Eu só peguei e disse que esse x² é x vezes x, que é verdade, tranquilo? Só que eu tenho dois termos, tranquilo? E tu percebes que o x, um x desse aparece em um termo e aparece no outro. Então eu posso realizar o que? Eu posso fazer o que aqui, ó, nessa equaçãozinha? Eu posso colocar esse x como um fator comum. Então eu posso colocar ele em evidência. Vai ficar assim, pessoal. Vai ficar x vezes. Aí eu vou abrir o parêntese. O que sobrar daqui eu vou colocar aqui dentro e daqui aqui dentro. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Se eu coloquei esse x em evidência, sobrou 3x daqui. Então vai ficar 3x menos quem? Quem sobrou daqui, ó? O 9. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Aí olha só, pessoal. Quando chega bem aqui, eu tenho uma multiplicação do x vezes esse parênteses. Tranquilo? Aí, ó, a gente vai lembrar o seguinte. Que se eu tenho uma multiplicação, por exemplo, de dois números, dois valores numéricos, um a vezes um b dando zero. Eu vou ter duas possibilidades para esse produto dar zero. Ou o a é zero, ou o b é zero. Tranquilo? Porque
para dar zero esse produto, ou um é zero ou o outro é zero. Eu não tenho outra possibilidade, tá bom? Então aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai considerar duas possibilidades. Ou esse x ele é zero, e aí, se ele for zero, isso vai dar zero, porque eu vou ter zero vezes o parênteses e vai dar zero, tá bom? Ou a segunda possibilidade é que tudo que está aqui dentro, esse parêntese, ele é zero. E aí eu vou ter o segundo caso, que o 3x menos 9, ele é zero. E aí, se eu considerar esse segundo caso, eu posso resolver ele e encontrar o valor do x aqui, ó. Esse menos 9 vai para lá positivo, eu vou ter 3x igual a 9. Esse 3 que está multiplicando, ele vai dividindo. Então vai ficar assim, pessoal, eu vou ter x igual a 9 dividido por 3, que você sabe que vai dar 3. Tudo bem? Aí, ó. Então, nesse caso aqui, pessoal, você percebe o seguinte, que quando você trabalha com uma função incompleta, sem o coeficiente c, você pode usar o quê? A ideia do fator comum em evidência. E aí você vai recair um produto como esse, dando zero, e aí você vai ter que considerar duas possibilidades. Ou esse primeiro termo ele é zero, e aí você vai perceber sempre que uma raiz vai ser zero, ou o segundo termo vai ser zero. E aí você vai obter a segunda raiz daquela função. Tranquilo? Então aqui, ó, de cara já posso obter a solução dessa função, nesse caso as raízes dessa função, né? Sendo 3 e 0. Tranquilo, pessoal? Essas são as raízes dessa função aqui. Justamente porque esse caso é um caso em que eu tenho uma função incompleta, sem o coeficiente c. Beleza? Essa é a técnica. Professor, se eu fizer, por exemplo, usando esses passos para encontrar as raízes dessa função, eu vou encontrar as mesmas raízes? Vai. Tudo bem? Se você não entender como realizar o cálculo dessa forma da incompleta, que ele é um pouco mais rápido do que aquele, você pode usar aquele se você entender e achar mais confortável. Tudo bem? Você identifica os coeficientes, calcula o delta, joga na fórmula do Bhaskara, realiza os cálculos e encontra as raízes. Você pode fazer isso? Pode, sem nenhum problema. Aqui, ó, essa é uma maneira mais rápida de você encontrar essas raízes sendo ela incompleta, tá bom? No terceiro exemplo, a gente também tem uma incompleta, só que agora, quem é que não aparece? O coeficiente b. Você percebe que eu tenho aqui, ó, y igual a x² mais c. Não tem o coeficiente b, tudo bem? Aqui, como é que eu faço para calcular, resolver, nesse caso, encontrar as raízes dessa função, sabendo que eu não tenho coeficiente b? O método inicial é o mesmo, né? A gente já sabe que eu vou ter que anular o y. Eu quero encontrar o x quando o y ele é zero. Então, eu vou ter 0 igual a x² sobre 2 menos 8. E aí a gente vai resolver a equação normalmente. Olha só como é simples esse caso aqui, pessoal. O número que está sozinho, que é o c, eu só vou passar ele para um dos membros. Nesse caso, eu vou passar ele para cá. Quando o menos 8 vem para cá, olha como fica, ó. Ele vem mais 8. Então, vai ficar 8 igual a x² dividido por 2. Tudo bem? Nós queremos encontrar os valores de x. Então, ali você vai resolver como uma equação simples. Você só vai passar esse 2 que está dividido para cá, multiplicando, né? Ele vem na forma de operação inversa. Então, eu vou ter 8 vezes 2 vai dar 16 igual a x². Como você quer encontrar as raízes daquela equação, esse quadrado aqui, ó, ele vem na forma de operação inversa também. O expoente está representando a potenciação. Quando ele vem na forma inversa, ele vem na forma de radiciação. Então, você vai ter o seguinte, ó, que o teu x vai ser igual a mais ou menos a raiz do 16. Quando você calcular a raiz do 16, você sabe, né, que vai dar 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, você vai ter como raiz o x igual a mais ou menos 4. Logo, acabou aqui a tua solução, porque você já vai evidenciar que o teu conjunto de solução vai ser mais 4 e menos 4. Tranquilo, galera? Então, aqui você já percebe que as raízes, ou zero dessa função, são 4 e menos 4. Tranquilo? Essa daqui, esse caso de incompleta, é o mais simples que você tem. Porque você não precisa colocar nenhum fator em evidência, você também não precisa calcular usando delta, justamente a fórmula de Bhaskara, não precisa aplicar nada disso. Você só faz isolar o c e depois resolve como uma equação comum. Tranquilo? Aí, ó, percebe que nos três casos eu te apresentei métodos diferentes de resolver de acordo com a situação, de acordo com o tipo a forma da função. Tudo bem? Aí, olha só, não te esquece que o discriminante, esse estudo do discriminante, ele vai ser importante para ti também em determinadas soluções de questões, tá bom? Nos próximos vídeos
eu já vou estar resolvendo algumas questõezinhas referentes ao Enem, questões sobre esse assunto, tá bom? E aí a gente vai estar dando prosseguimento no nosso estudo, tá bom? Você vai receber um material referente a esse assunto das aulas passadas e dessa aula. Gente, forte abraço e até a próxima aula. Valeu!